A gente abre o Cidade Alerta Londrina dessa sexta-feira, infelizmente, tendo que tratar de uma tragédia. O acidente com a van que levava trabalhadores da educação de várias cidades do Norte Pioneiro para uma conferência estadual de educadores em Curitiba. O acidente foi na madrugada na BR-376, na região de Palmeira, nos Campos Gerais, próximo ali a Curitiba. A van bateu em cheio na traseira de um caminhão. 7 pessoas morreram, todas elas da área da educação do estado do Paraná. 3 seguem internadas em hospitais de Ponta Grossa e, infelizmente, algumas em estado grave. A partir de agora, a gente começa uma cobertura especial. A nossa equipe se deslocou até Santo Antônio da Platina para dar atenção a todo o norte do Paraná, a todo o norte pioneiro, como a gente sempre faz. É a única equipe aqui de Londrina que está nesse momento ao vivo. E aqui fica o nosso minuto de silêncio, em memória a 7 vítimas dessa tragédia e o nosso sentimento de pesar às famílias de luto. Dezoito e 2, que tristeza, né? Aqui mais uma vez, nossos sentimentos aos familiares, à família, a toda a educação do estado do Paraná que está enlutada nesse momento. Esses servidores da educação estavam indo para a capital para conseguir se aprimorar, para conseguir desenvolver melhor a educação, para conseguir se preparar para o dia a dia na sala de aula e, infelizmente, perderam a vida por conta desse acidente. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao vivo até Santo Antônio da Platina. Dos 7 mortos, 4 vão ser velados ali na cidade de Santo Antônio. Para lá foi o Wesley Lemos com o nosso Lucas Jesus também nas imagens, para trazer mais informações para você aí de casa. Wesley, esse momento aí na cidade é um momento de preparação. Você está num salão paroquial onde 3 pessoas serão veladas. Conta pra gente, boa noite para você. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos. Realmente estamos aqui em Santo Antônio da Platina, cerca de 160 quilômetros de Londrina, 2 horas e meia de viagem até aqui, em uma cidade que está enlutada nesta sexta-feira. Percebemos a tristeza nas ruas, diversas pessoas estão realmente abaladas com esse acidente que aconteceu perto da capital do estado. Estamos no salão paroquial, na paróquia, no centro de Santo Antônio da Platina. Aqui serão velados 3 corpos de 3 professores que tinham muita história na educação do município, Buganza. O Ederson Camilotti, de 53 anos, ele era professor de educação física em várias escolas municipais há mais de 20 anos. Já também trabalhou em Barra do Jacaré, uma cidade vizinha. Também o corpo de Regina Gomes, que era esposa do Ederson e professora da rede estadual de ensino. A Silvia, ela dedicava sua vida à educação especial na rede estadual de ensino. Também a Joana Dark Franco Bertoni, que era professora de biologia no Colégio Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira e também dava aula em outras escolas. Aqui na cidade também tivemos uma 4ª vítima, a Lucilene Prates, ela que trabalhava na biblioteca da Escola Estadual Santa Terezinha. O corpo dela será velado em um outro espaço que foi destinado aí pela família, um velório particular. Nós estamos percebendo na imagem, né, Buganza, que as cadeiras já estão preparadas aqui no salão paroquial. Os corpos ainda não saíram de Ponta Grossa, uma viagem que deve durar aí aproximadamente 3 horas até o município.
Rapidamente também falando das vítimas de Barra do Jacaré, uma cidade bem pertinho aqui, viu, Buganza? E lá moravam então duas mulheres que também estavam nesta van. A Andréia Lemes Santana, que tinha 48 anos, ela era zeladora do único colégio estadual dessa cidade. Barra do Jacaré, que fica bem pertinho aqui, tem aproximadamente 4.000 habitantes. Uma cidade também que está chocada com esse acidente que aconteceu nesta madrugada. E a Aparecida Lúcia da Cunha, que era conhecida como Doquinha. Ela foi professora do estado por muitos anos, estava aposentada e era a atual presidente da APAI do município de Barra do Jacaré. O motorista da van, Buganza, era de Jacarezinho, uma cidade bem perto aqui também. Ele foi contratado para esse serviço, era o proprietário então dessa empresa de transportes e também faleceu nesse acidente. O condutor Miguel Henrique dos Santos, ele passou por essas cidades, pegou esses profissionais de educação e estava a caminho da capital. O acidente aconteceu a menos de 100 quilômetros do destino final e 7 pessoas morreram. Todas eram moradoras aqui do Norte Pioneiro, por isso essa sensação de luto, Todas as pessoas estão bem tristes aqui nessa região. E 3 pessoas continuam internadas. Ao longo do jornal, nós vamos trazer também atualizações sobre o estado de saúde dessas 3 pessoas que são moradoras de Cambará e seguem internadas em Ponta Grossa. Buganza. Tá certo, Wesley. Obrigado pelas informações mais uma vez. Como disse o Wesley, no decorrer da nossa programação, no decorrer do nosso Cidade Alerta, dessa cobertura especial, nós vamos atualizar o estado de saúde dessas outras vítimas desse acidente. Nós vamos também seguir acompanhando como está a movimentação ali em Santo Antônio da Platina, entender como a cidade, como a região de Santo Antônio da Platina está levando essa sexta-feira. As aulas foram suspensas nessas cidades, é claro, e também a gente vai trazer uma série de reportagens para entender as investigações sobre o caso, o que a polícia tem até aqui, como o caso está sendo investigado, os motivos desse acidente, E agora a gente vai com a reportagem para você entender como é que foi. Se você não entendeu ainda como é que foi esse acidente, o acidente foi durante a madrugada. BR-376, na altura mais ou menos do município de Palmeira, nos Campos Gerais. Um caminhão está na frente, atrás vem a van, os dois no mesmo sentido. Essa van atinge em cheio a traseira, enche a tela com a imagem. Esse é o momento em que a Polícia Rodoviária Federal começa os trabalhos. Essa van atinge em cheio a traseira do caminhão. Mas quais os motivos do acidente? Por que eles bateram desse jeito? Por que a van não consegue desviar do caminhão? Vamos tentar entender junto com a gente? Reportagem. A frente da van ficou destruída. Nessas imagens feitas logo depois do acidente, é possível ver o veículo encaixado na traseira do caminhão. 7 pessoas que estavam na van morreram. A Gorete é prima de uma das vítimas, que chegou a ser socorrida com vida, mas não sobreviveu. Eu soube que o hospital ligou em casa 3 horas da manhã, dizendo que ela tinha se acidentado. E aí a gente foi para o hospital e aí falou que ela tinha falecido. Outros 3 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais de Ponta Grossa. O acidente aconteceu ontem por volta das 11h30 da noite, na BR-376, quilômetro 544, na altura da cidade de Palmeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van teria batido na traseira desse caminhão. A forte neblina que estava no momento do acidente pode ter contribuído para que ele acontecesse. Na van, que saiu de Cambará, no norte do estado, estavam professores que seguiam para um encontro em Curitiba. O caminhão carregado de leite teria saído de Ponta Grossa e seguia também para a capital do estado. O motorista não teve ferimentos, prestou depoimento na delegacia de Palmeira e foi liberado. Os policiais rodoviários federais que atenderam o acidente não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem do Balanço Geral que o caminhoneiro teria dito que as lanternas traseiras do veículo estavam queimadas. Além disso, os policiais constataram as péssimas condições dos pneus do caminhão. A Polícia Científica compareceu ao local e as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira. Foi muito triste, porque ela tem bastante irmãos. E ela cuida de uma mãe que é idosa também. 18h09. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês a reportagem, porque um delegado já se pronunciou, o delegado que está investigando a situação, para entender melhor o porquê desse acidente. A princípio, os primeiros passos da investigação mostram que o caminhão, de acordo com testemunhas, poderia estar com as luzes de trás com problemas. Era uma reta, muita neblina, o caminhão devagar, a van vem na velocidade da rodovia
e como não tinha nada sinalizando o caminhão, ele teria atingido a traseira desse veículo. Essa é uma das suspeitas. Mas outros pontos chamam a atenção. O estado desse caminhão, o pneu, a manutenção, a forma como esse veículo estava rodando. O veículo que estava carregado com leite. Daqui a pouco a gente volta com outra reportagem sobre esse caso, porque agora eu vou voltar para Santo Antônio da Platina, onde está o Wesley Lemos, trazendo mais informações direto do local, porque hoje o clima na cidade, infelizmente, foi um clima de luto, um clima terrível, não é? Para todos da educação, porque o Wesley, os 4 servidores de educação que morreram eram bastante conhecidos na cidade pequena, todos muito queridos, até por isso as aulas foram suspensas e também existe a possibilidade do luto mesmo decretado pela prefeitura. Conta um pouquinho os detalhes para a gente, Wesley. Já foi decretado luto, Buganza, na cidade de Santo Antônio da Platina, onde nós estamos neste momento, e também no município Barra do Jacaré. Os 2 municípios já decretaram luto oficial por 3 dias por essa tragédia. Os professores trabalhavam, então, há muitos anos nessa área aqui no município, inclusive há mais de 20 anos. Vamos conversar neste momento, Buganza. É um momento muito difícil, mas nós vamos conversar agora com o Fernando Nogueira dos Santos, que é da Associação dos Professores Municipais aqui de Santo Antônio da Platina. Fernando, uma boa noite para você. Eu sei que é difícil falar nesse momento, mas quais são as informações que você pode passar sobre esses profissionais, né? Como eles eram, quais detalhes? Então, boa noite. Esses professores, a gente tinha o costume, né, de viajar com eles, né, para as assembleias em Curitiba. Sempre na quinta-feira à noite a gente viajava, né, para sexta-feira reunir com o pessoal da APP e no sábado normalmente fazia a assembleia, depois a gente retornava. E dessa vez eu não pude ir, né? Eu tinha um casamento às 15 horas e 30 minutos, eu não pude participar. Mas esses professores, né, a Joana Dark, por exemplo, era uma mulher, né, guerreira, que lutava pelos direitos dos professores e todas as reuniões ela participava e ela fazia parte, né, do núcleo sindical de Cambará também. O Ederson, a mesma coisa, junto com a sua esposa, a gente viajou várias vezes junto, né? Então... E a Lucilene, né, essa uma que chegou um pouco mais, né, começou o ano passado na APP Sindicato. Ela era afiliada tal, mas ela não era, né, vinculada à diretoria da APP Sindicato. E o ano passado ela estava junto. Então, sempre estava junto, viajando junto, e é muito triste, né, para a cidade perder 4 profissionais, né, da educação, né? A cidade está chocada devido a esse acontecimento. É triste, muito triste, né? A gente estive de manhã toda na Associação dos Professores, na sede, né? E aí a gente ficava com aquela angústia. Sabiam, seriam 7 os óbitos, mas não sabia quem, né? Tinha 3 pessoas que estavam, então a gente ficava, né, como? E até que chegou a notícia, né, ficou sabendo que 4 era aqui da cidade, juntamente com as pessoas da Barra também, que eram pessoas amigas da gente, né? Difícil. Seria uma conferência, né, de educação na capital do estado, então não foi a primeira vez que eles realizaram essa viagem, já foram em outros anos também para essa conferência? Com certeza, foi dada uma parada devido à pandemia, né? Esses 2 anos a gente não teve conferência, mas eu participei muitas conferências junto com eles. Com esse pessoal, a gente sempre reunia, a van partia de Cambará, né, passava normalmente pela Barra, pegava o pessoal da Barra que iriam, passava aqui em Santo Antônio e a gente ia, né, para Curitiba. Fui várias vezes com eles, né? É triste, é lamentável, né, o acontecido. Percebo que o senhor está bem emocionado. A gente fica, né? A gente conviveu muito, né? Os professores aí, a Joana, o Ederson Camilotti, a Silvia, e além da gente conviver com eles nessas viagens, a gente também era muito próximo, né? Uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo, tem aquele vínculo muito grande. É uma mistura de sentimentos para o senhor, já que o senhor ia para o casamento, né, da sua filha hoje, a sua filha casou agora há pouco, mas também estava prevista essa viagem. Se o senhor não tivesse esse casamento, provavelmente estaria nessa viagem. Qual é o sentimento do senhor? Provavelmente eu estaria. Eles fizeram o convite, né, e eu disse que não poderia estar nessa viagem porque, né, a minha filha iria casar e não iria. Mas é um sentimento assim difícil, é um sentimento ruim, porque embora eu não estava, né, foi um livramento,
mas os meus amigos estavam, né? E foram e não voltaram. Então, isso é difícil, é doído. Né? Sei, no casamento da minha filha, né? A gente estava feliz, tudo por isso, mas, por outro lado, né? Ficou assim, uma sensação ruim pra gente. Nossa, muito difícil. Qual foi a reação dos alunos? Então, eu não tive contato com os alunos ainda, né? Então, eu tenho um filho professor, eu, né, conversei com ele na hora do almoço, né? E ele trabalha numa escola onde a Joana Dark trabalha também, e os meus alunos estão bem chocados com isso também. Ele passou isso para mim. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Eu sei que é muito difícil falar nesse momento, né, Buganza? A cidade realmente está com um clima muito triste por conta dessa tragédia. E nós também conversamos com a secretária municipal de educação aqui de Santo Antônio da Platina, que falou com a gente gentilmente. Ela também estava bem abalada. É secretária de educação desde 2017, a Adriane. Vamos ouvi-la. É muito triste mesmo, é uma situação assim horrível que o nosso município está passando, porque são profissionais atuantes que trabalhavam, que estavam aí no dia a dia nas nossas escolas, sejam estaduais ou municipais. São professores, a Joana Dark, professora há muito tempo aqui no município, a Silvia também, a Silvia eu trabalhei com ela na PAI, o Ederson também, que é um professor da rede municipal. Eu acredito que ele é do concurso de 2003, então faz muito tempo que ele é da nossa rede. Hoje de manhã ainda nós tivemos aula, porque ainda a confirmação chegou mais tarde. Agora à tarde nós suspendemos as aulas da rede municipal, porque realmente, como ele era um professor de educação física, ele acabou passando por várias escolas, né? Então todo mundo conhecia, e ele era muito atuante, então todo mundo conhecia, todo mundo tinha muito contato, então ficou uma situação muito triste mesmo. Então o velório dos três, da Silvia Regina, do Ederson e da Joana Dark vai acontecer aqui na quadra da Igreja Matriz, e o da Lucilene a família preferiu, optou por um lugar mais tranquilo, então a gente não sabe ainda aonde vai ser o velório da Lucilene. O prefeito decretou luto oficial de 3 dias, para que a gente possa mesmo, é uma tristeza muito grande, né? É uma tristeza muito grande e pegou todo mundo de surpresa mesmo, né? Um acidente pavoroso que vitimou, todas essas pessoas aí que tinham tanto ainda para fazer em prol da educação, né? E que tanto se dedicavam, né? Pessoas que se dedicavam a todo momento para a educação e por conta disso estavam viajando para a capital, para essa conferência da educação, para se prepararem, para se adaptarem a novos períodos da educação, né? Para se capacitarem e infelizmente morreram durante essa tragédia. Para você que está chegando agora, 18h18, hoje cobertura especial no Cidade Alerta sobre um acidente que infelizmente matou 7 servidores da educação aqui do estado do Paraná, a maioria aqui da região norte do estado, do Norte Pioneiro. E seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar com as informações da cidade de Londrina das últimas horas, mas eu sigo ainda nessa cobertura especial porque a chefia do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho lamentou as mortes dos professores e do motorista do acidente. Eu vou voltar ao vivo com Wesley, porque em entrevista emocionada também, a chefe do núcleo falou sobre esse acidente, Wesley. Falou sim, viu, Buganza? Realmente todo o estado, está em luto neste momento. A Secretaria de Educação do Estado também se manifestou por meio de nota, a PP Sindicato. Eu ressalto que os prefeitos, então, o Edmar Freitas, de Barra do Jacaré, e o José da Silva Coelho Neto, de Santo Antônio da Platina, decretaram luto oficial. E vamos acompanhar, então, Buganza, a fala também emocionada da chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, a Ana Maria Molini, e também da servidora Denise de Jesus. Elas encaminharam um vídeo para nós, estão bem emocionadas com essa situação, também não seria diferente. Vamos ouvi-las. Hoje o dia amanheceu muito triste para nós aqui do Núcleo de Educação de Jacarezinho e para a Secretaria do Estado da Educação também, porque perdemos pessoas especiais, educadores, funcionários num grave acidente. Nós solidarizamos com as famílias, digo para vocês que a Secretaria está tomando todas as providências, tanto na questão de agilizar médicos, as questões médicas para os sobreviventes, pais, amigos, familiares, diretores, nossos sinceros sentimentos.
eu peço que vocês tomem algumas... desculpa, estou um pouco nervosa. Eu peço que vocês acompanhem os familiares, acompanhem os nossos estudantes, acompanhem todos da família, para que eles possam ter Deus no coração e superar esse momento tão delicado. Eu vou pedir para a Denise explicar quais são as nossas atitudes quanto ao Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho neste momento. Bom dia a todos. Meu sentimento aos familiares, aos colegas de trabalho, aos gestores das instituições onde esses profissionais trabalham, né? O Paraná todo, o Núcleo de Jacarezinho está em luto. Então, nós manteremos durante esses 3 dias as bandeiras a meio mastros, né? Trabalharemos de preto e no período da tarde e da noite do dia de hoje serão dispensadas aulas nas instituições onde os profissionais trabalham, né? Meu sentimento a todos. 18h21, a gente vai seguir com essa cobertura. Para você que está chegando agora no Cidade Alerta, para você que está chegando do trabalho, está acompanhando a partir de agora do nosso programa, nós estamos fazendo hoje uma cobertura especial sobre um acidente com uma van que levava professores para a capital, sai do norte do estado, sai de Cambará, para participar de uma conferência, não é? Na capital, onde os professores estariam reunidos discutindo a educação do estado. O que acontece? Essa van acaba atingindo a traseira de um caminhão. 7 professores aqui da nossa região, 7 pessoas, aliás, não é? O motorista e também professores, educadores, servidores de educação aqui da nossa região acabam morrendo por conta desse acidente. Agora, a grande questão é, por que uma van que está em uma rodovia atinge um caminhão que está no mesmo sentido da pista? A polícia começa a investigar o caso acontece durante essa madrugada. Testemunhas teriam dito que esse caminhão não estaria em condições para rodar. Teria que ter passado por uma revisão, estava ali com os pneus sem condições, estava, de acordo com testemunhas, sem iluminação adequada na parte de trás. Tinha neblina no momento do acidente, era de madrugada. A polícia começa a investigar o caso e agora eu trago para vocês todos os detalhes na reportagem. No IML em Ponta Grossa foram levadas 6 vítimas do trágico acidente que resultou na morte de profissionais da educação que seguiam para o encontro em Curitiba. A dor tomou conta de amigos e familiares, que foram pegos de surpresa com a notícia do acidente. Era 4h30 da manhã, a hora que a gente recebeu a ligação que ela tinha falecido. Momento difícil. Esse momento não tem como a gente passar para vocês. Os professores saíram na noite de quinta-feira. O acidente aconteceu a menos de 50 quilômetros da capital. O motorista do caminhão prestou depoimento à Polícia Rodoviária Federal que atendeu a ocorrência. Foi levado para a delegacia e depois de fazer exame do bafômetro, ele foi liberado. Já foi instaurado inquérito policial a respeito do fato. Já foram ouvidos os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência. Na madrugada de hoje mesmo, o delegado de plantão ouviu os 2 policiais rodoviários federais e o condutor do veículo do caminhão. Ele foi liberado com base no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, porque ele não se evadiu do local. O teste de bafômetro que foi submetido deu 0, negativo, e ele acionou o SAMU, o Corpo de Bombeiros, que foram até o local. E agora nós vamos analisar, juntamente com o laudo técnico, o laudo pericial, o boletim da Polícia Rodoviária Federal, ver quais foram as reais causas do acidente. Testemunhas chegaram a relatar para a polícia que o caminhão estava com a lanterna queimada. Na hora do acidente também tinha muita neblina, o que teria contribuído para a colisão. Além das 7 pessoas que morreram no acidente, outras 3 ficaram feridas. Receberam atendimento por parte de ambulâncias do SAMU. Foram conduzidas aqui para hospitais da região de Ponta Grossa. Passaram por cirurgia e, segundo as informações, não correm risco de morte. O professor Juliano e sua esposa estão internados, não correm risco de morte. Ao mesmo tempo, nós temos a professora Maria das Graças, que está num estado um pouquinho mais grave, mas também com informações que o quadro dela é estável, que não está correndo um risco de morte. Então, nós estamos, assim, bastante esperançosos que os 3 vão se recuperar e vão sair da situação difícil que estamos vivendo nesse exato momento. Ainda nesta sexta-feira, os corpos foram liberados para os familiares.
18h25, eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar ao vivo para Santo Antônio da Platina, continuando a nossa cobertura especial, porque o Wesley, você também tem informações sobre os 3 feridos, né? Que são um casal de Cambará, né, marido e mulher, e também uma terceira mulher. Eles estão, nesse momento, ainda internados, não correm risco de morte? Conta pra gente. Neste momento não corre risco, Buganza. Segundo as informações que nós conseguimos levantar, a nossa produção entrou em contato então com o irmão do Juliano, o Juliano Teixeira. Ele recebeu uma pancada forte no abdômen neste acidente, né? Infelizmente era um ferimento que preocupava, mas ele passou por avaliação médica e está neste momento na unidade de terapia intensiva na UTI para observação. Ele tem uma suspeita de fratura na costela, mas o irmão dele disse que ele está bem, conversando, em nenhum momento perdeu a consciência, está urinando com ajuda de sonda, mas está se recuperando neste momento na unidade de terapia intensiva. A esposa dele, a Fernanda Teixeira, que também é professora, e o estado de saúde dela é mais tranquilo. Inclusive, ela deve receber alta médica nas próximas horas, deve ser a primeira vítima a deixar a Santa Casa de Ponta Grossa. A família está lá aguardando ansiosamente por este momento. Ela deve receber alta nas próximas horas. A situação mais preocupante, Buganza, é da Maria das Graças de Oliveira. Ela que também é professora da cidade de Cambará, que fica a aproximadamente 30 quilômetros daqui de Santo Antônio da Platina, e ela corre o risco, então, de perder a visão de um dos olhos. Ela vai passar por uma nova cirurgia, então, na Santa Casa. O estado de saúde dela é um pouco mais delicado e ela corre o risco, então, de perder a visão de um dos olhos. Nós ficamos na torcida, né, Buganza, por esses 3 professores que são de Cambará, que fica a aproximadamente 30 quilômetros aqui de Santo Antônio da Platina. Já os corpos, Buganza, que serão encaminhados aqui para Santo Antônio da Platina, recebemos a informação agora que ainda não saíram de Ponta Grossa. Isso deve acontecer por volta das 9 horas da noite, uma viagem que deve durar entre 3 e 4 horas. Esse velório, então, deve começar no início da madrugada aqui em Santo Antônio da Platina, Buganza.